Sobre tudo isso, então, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Renato Ribeiro de Almeida. Doutor Renato, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem? Ouço sim, boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos da CNN. Vamos lá, o Theo acabou de dizer, né? 6 milhões de visualizações, 6 milhões de vezes de mentira, de desserviço. Minha pergunta é exatamente nessa linha. Esse tipo de jurisprudência pode, de fato, diminuir o uso criminoso da internet daqui para frente? O senhor acredita, de fato, nisso? Com certeza. Esse marco que aconteceu hoje, muito bem colocado já pelos comentaristas há pouco, é que, na verdade, mostra que a internet não é terra sem lei. Não pode ser terra sem lei. Não pode mais, num Brasil que nós vivemos, alguém praticar atos como esse, atacando a justiça eleitoral, atacando a própria democracia, colocando a democracia em questão, em xeque, dizendo, olha, não será possível eleger quem vocês estão querendo porque as urnas já estão programadas, fraudadas ou qualquer coisa que o valha. Isso não pode acontecer. Então, um ataque à democracia, a manifestação e a divulgação em massa de fake news, elas devem ser sempre punidas. Esse julgamento, ele marca essa temporalidade, especialmente diante de uma crescente. É importante lembrar que lá em 2018 ainda, Mona Lisa, o ministro Fux falava, não mais aceitaremos fake news, é possível caçar algum mandato. Hoje, 2021, isso aconteceu. Exato. Mas o senhor acha que o timing está correto? A sensação do lado de cá, de quem não é especialista em leis, mas que acompanha as notícias, fica uma sensação de demora. Eu quero ouvi-lo também nesse aspecto. Tem sim uma sensação de demora. Mas, por um outro lado, a justiça eleitoral, é bom que se diga que a justiça eleitoral é a mais célere do Brasil. Então, embora os processos, olha, 3 anos para se cassar um mandato, isso realmente é um tempo interessante, é quase o final do mandato, é uma justiça que necessita, ainda mais num caso como esse, necessita de muito mais compreensão, é uma nova jurisprudência que se abre, são provas que são colocadas, e a outra parte também tem direito de se defender. Então, por isso que chegou a esse momento, com o processo passando por diferentes instâncias, até o próprio TSE dar a palavra final. Agora não tem mais jeito, mandato cassado, inelegível por 8 anos. É uma pedagógica muito forte essa mensagem que é passada a todos os brasileiros por meio da justiça eleitoral. Olá, eu acho que, doutor Renato, o que fica agora, olhando para frente, é se o que a gente viu hoje na Justiça Eleitoral, tanto os recados no caso da cassação da chapa, quanto a punição de fato à Francisquini, é se de fato isso vai ter o condão de acomodar os demais candidatos para que eles não avancem em práticas que a gente viu acontecer na última eleição. Tanto o uso desse mundo novo aí de comunicação, a Ana falava há pouco, né, das redes sociais, quanto na tentativa de minar adversários, né, com fake news. O termo é esse. Até que ponto esses movimentos, na visão do senhor, vão surtir efeito prático? Eu acho que o efeito prático está dado. É a primeira vez, Renata, que nós temos uma decisão como essa. Então, isso é muito significativo, tem um valor simbólico muito importante para aquela pessoa que está nos assistindo, porque mostra que aquela história que isso não dá nada, o sujeito está passando corrente de WhatsApp ou por outras redes, Facebook, Instagram, falando das maiores, que a Justiça Eleitoral está pedindo sempre a colaboração dessas redes. Está passando isso, sabendo que é em verdade, ou sem fazer um juízo prévio se isso pode ser ou não mentira, o sujeito acaba passando isso para frente. E agora sabendo que cargos, como um cargo de um deputado estadual, um cargo importantíssimo, acaba sendo cassado e ele se torna inelegível por 8 anos, ou seja, se torna ficha suja por conta dessa prática. Então, isso que é muito importante. E eu tenho certeza, isso é um divisor de águas. O candidato, quando pensar em
contratar serviços de disparo em massa de fake news, por meio até de SMS, que já sabemos que houve situações como essas no passado, ele vai pensar duas vezes, porque efetivamente pode ser que ele seja descoberto, pode ser que ele seja processado ou pelos adversários ou pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que é muito diligente nessa questão também, e daí vai perder o mandato. Ou seja, todo o esforço, faz tudo para ganhar a eleição, ultrapassa o limite da razoabilidade e depois perde o mandato, ou seja, perdeu tudo, acabou tendo problemas maiores do que simplesmente não ser eleito. Então é esse o recado, eu acho que isso é muito importante para toda a população brasileira e para todo mundo que quer entrar na política. O fake news não dá, e a internet, principalmente, a internet não é terra sem lei. Muitas vezes as pessoas por fora da internet, está na frente do celular, na frente do computador, acredita que pode falar o que quer. Não é bem assim, pode falar exatamente aquilo que está dentro da lei, ou seja, se fizer, se transgredir, se cometer crimes, será punido tanto quanto na vida real, no mundo real e também no mundo virtual, punição sempre haverá. Caio, chega também, Caio? Doutor, boa noite. Acho que a grande dificuldade hoje, nesse julgamento de hoje do TSE, foi fazer a ligação do disparo em massa com impacto na urna, né? O tal do nexo de causalidade. Como que isso deve ser projetado para 2022, né? Como se mede isso? Porque acho que o tribunal não conseguiu ali fazer essa medição. Então, vamos supor, ele admitiu que houve disparos em massa na campanha ali dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas ele não conseguiu transformar isso, isso teve, sei lá, 1 milhão, 5 milhões de votos, 100 mil votos. Isso acho que é a grande dificuldade dessas questões. Como que o senhor vê uma saída para isso, para o ano que vem? Né? Como vincular o ato criminoso, ilícito, com o impacto disso num resultado eleitoral? Boa noite, Caio. Eu acredito que são 2 pontos fundamentais aí. Primeiro ponto é a construção que vocês mesmos disseram na CNN. Em 2018, era um ambiente tão novo, tão diferente, que nem mesmo as redes sabiam como armazenar esse tipo de informação. O sujeito mandou por meio de formas ilícitas ou formas até criativas, que não necessariamente são ilícitas, disparos em massa. Tudo bem, aconteceu isso. Como que é feito esse armazenamento? E do ponto da justiça eleitoral, também uma construção jurisprudencial, um amadurecimento, que esse novo mundo merece novas respostas e respostas enfáticas e duras, como foi esse caso. Então, importante isso. E esse nexo de casualidade é muito importante. Primeiro, houve efetivamente participação do candidato ou não? Foi um apoiador que ele nem conhece, que fez uma postagem, acabou fazendo algum tipo de ilícito. Isso tem que ser colocado, isso tem que ser provado nos autos. O segundo ponto é a potencialidade. Quando a gente fala em abuso de poder na justiça eleitoral, eu sei que isso é muito técnico, mas para a pessoa que está nos assistindo, a questão do abuso de poder é aquela atitude, ela desequilibra as eleições? O sujeito ganhou a eleição efetivamente por causa daquela conduta ou foi só uma pitadinha de sal a mais? É esse o grande ponto. Eu entendo que o TSE, até reconhecendo esse disparo em massa, entendeu que isso não mudou a potencialidade da vitória do então candidato Jair Bolsonaro e do seu vice Hamilton Mourão. Doutor Renato, o Leandro Rezende também participa da entrevista. Leandro, sua pergunta? Obrigado, Mona. Obrigado, doutor, por estar conversando com a gente. Boa noite. O senhor estava dizendo que agora, com as decisões de hoje do Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos podem ter aí um certo receio de contratar esses serviços de disparo em massa agora que vem que isso dá em cassação. Mas, por outro lado, o deputado Francisquini foi deputado estadual por 3 anos, né? Ele ficou ali 2019, 2020, praticamente todo o ano de 2021. Tem uma questão também da Justiça Eleitoral ter uma morosidade. A gente já ouviu isso várias vezes. Então, como que o candidato vai encarar essa questão, doutor? Porque, na verdade, esse processo pode demorar tanto que, no final, o cara já foi deputado, já exerceu o seu mandato ali e acabou não sendo cassado, usou ali o disparo de fake news e a vida continuou. Como é que fazer para equilibrar essas duas coisas, doutor?
A morosidade, ela é, de fato, uma coisa que acontece não só em relação à justiça eleitoral, que eu volto a dizer que é a mais célere das justiças brasileiras, mas, de forma geral, o direito brasileiro, por muitas razões, até falta de pessoal, questões orçamentárias, muitos processos, enfim, vários são os motivos. Mas é muito importante dizer que ele não só perdeu o mandato, quanto ele ficou inelegível. Ou seja, ele está banido do processo eleitoral por 8 anos, nos termos da lei da ficha limpa. Eu acredito que a maior penalidade não é simplesmente perder o mandato que está há 1 ano e poucos meses do seu término, mas sim não poder mais se candidatar. Ainda que ele tente, em 2022, se candidatar, criando algum tipo de tese esdrúxula, ele rigorosamente vai ter o registro indeferido pela Justiça Eleitoral nos termos exatos da lei da ficha limpa. Acho que a maior mensagem é essa. Talvez até você consiga terminar o mandato apostando numa lentidão da Justiça, mas a sua carreira política vai ficar pelo menos suspensa por 8 anos. E a gente sabe que voltar depois de 8 anos é um esforço muito difícil. Muitas pessoas acabam sendo esquecidas, outros ocupam outros cargos, enfim, o mundo gira em 8 anos, nós temos novas realidades em 8 anos.